Boa noite, Márcio, Linda, Mana Chus, Maria José. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui mais um pouquinho pra gente começar a nossa live. Vamos lá. Kira. Vamos lá. Tamara. Boa noite, gente. Eu vou colocar o tema da nossa live hoje. Boa noite, Iraneide. Boa noite, Maria. Boa noite, Henderson. Gente, vocês podem estar compartilhando aí. Do lado tem a setinha para mais profissionais de estética, pra gente estar aí passando mais informações, né? Vejam só, me digam de onde vocês estão falando. Iraneide, acho que tá falando de Abreu e Lima, se eu não me engano. Maria José tá falando da onde? Renessa tá falando lá do Pará. Eu vou colocar o tema da nossa live aqui, enquanto que vocês podem estar aí dando o retorno. Se a internet tá legal, se o áudio tá legal, já me digam de onde vocês estão falando. Deixa eu colocar aqui o tema, porque eu vou fixar, tá? Agrestina, interior, né? Pernambuco, interior maravilhoso. Limpeza de pele. Eu vou botar assim, custo versus preço. Pra gente começar a... Isso aí, acertei, não foi? Deixa eu fixar. Fixei. Pronto. Vocês podem estar compartilhando aí do lado, ver se a gente consegue atrair mais profissionais para participar conosco dessa live, tá bom? Vai ser bem bacana. E aí, o nosso tema hoje, tá? A gente vai bater um bate-papo. Eu acredito, inclusive, que a gente já deve saber essa diferença, né? Que são coisas diferentes. Apesar de algumas pessoas ainda acharem que são coisas iguais, preço e diferença são coisas bem diferentes, né? E aí a gente vai estar trazendo, além dessas definições, que é uma coisa que está bem falado, mas como que a gente vai fazer, entendendo esses conceitos, a se posicionar e a não ter medo, inclusive dos nossos concorrentes, tá bom? Que é que vai fazer esse diferencial na nossa prática, tá? Então vamos compartilhando. Boa noite para Rose. Rose tá falando da onde, Rose? Boa noite, gente. Eu sei que tem muita gente aí que tá trabalhando nessa hora. Tem algumas pessoas que não conseguem participar da live, tá? E aí, por isso que eu geralmente deixo essa live salva. Então, vamos lá. Olha só, gente. Eu trouxe alguns conceitos pra vocês, mas assim, como essa live vai ficar salva aí, eu sei que as pessoas, né, que tem aqui estão me acompanhando, e aí pra deixar registrado, né, vou me apresentar. O meu nome é Rebeca Gondinha, sou esteticista e cosmetóloga, tá? E toda quarta-feira a gente faz lives com assuntos voltados, direcionados pra estética, tá? E hoje a gente vai falar aí sobre limpeza de pele, os custos e a questão dos valores, tá? Custo e valor. Aqui nesse Instagram a gente tem aí a ideia, a proposta de estar orientando, né, ajudando profissionais a serem referência em limpeza de pele com 100% de confiança, tá? Então a gente tem que aprender a se posicionar, não é só saber da prática em si, mas ser a profissional de referência. E é por isso que eu trouxe esse conceito pra gente hoje destrinchar um pouquinho esse movimento aqui. Então vamos lá. Todo mundo aqui sabe o que é preço e valor? Vocês sabem a diferença do que é preço e do que é valor? Digam aí pra mim. Vocês também, vou fazer algumas perguntinhas a nível mais da gente estar refletindo aqui. Vocês têm dificuldade de colocar preço nos serviços de vocês?
Vocês se preocupam com os concorrentes. Às vezes a gente abre um espaço de estética, às vezes a gente abre um comércio e a gente fica preocupado porque naquele mesmo bairro, às vezes na própria rua, naquela avenida, tem profissionais que estão oferecendo os mesmos serviços ou os mesmos produtos que você já oferece. Muitas vezes a gente fica paralisado, preocupado, porque fulano faz um serviço, vamos pensar aqui na estética, um serviço de massagem por R$80 a massagem. A minha massagem é 100, então eu vou baixar para R$80. Isso a gente diz no mercado que é uma busca, né, uma disputa pelo preço. Então a gente acaba buscando aquele nível de concorrência do preço, e isso não é tão legal, até porque cada empresa, cada negócio vai ter seus custos, e a gente precisa entender que a gente tem custos fixos e tem uns custos variáveis. Os custos físicos são o quê? Fixos são o quê? Internet, se você tiver um espaço alugado, vai ter todo mês aquele custo. Ar-condicionado, né? Energia, água, imposto. A gente tem um monte de coisa que a gente paga todo mês. Quando o mês começa, a gente já tá devendo, a gente já tem que pagar. E tem os custos variáveis, que são o quê? Quanto mais paciente você atender, por exemplo, de massagem, mais você vai gastar o preço, vai gastar o custo de quê? De material, né? A mesma coisa da limpeza de pele, você vai gastar produtos que você está utilizando porque você atendeu muitos pacientes. Então a gente tem que entender que existe esse custo fixo, né? Todo mês está ali certinho. Rebeca, mas varia. Às vezes a minha conta de luz vem R$100, às vezes vem 80, ou às vezes vem 120. Não é fixo o mesmo valor, mas todo mês você tem em torno de R$100 de despesa, digamos assim. Então quando a gente fica preocupado com o que o meu concorrente tá fazendo, e eu baixo o preço do meu serviço preocupado com a concorrência, a gente acaba entrando numa situação muito delicada. Primeiro porque a gente tem que entender o seguinte: quando a gente quer ser referência em algo, a gente não tem que correr atrás dos pacientes. Não é que a Rebeca agora tá se achando e os pacientes vão correr atrás dela. Não é isso. É que existem pessoas para todos os tipos de negócios e mercados. Então vai ter aquele público que vai escolher o serviço X, o outro que vai escolher o serviço D, o outro que vai escolher o serviço A, e você tem que ver qual é o público que você deseja para o seu negócio. E eu vou explicar como que a gente pode estar se posicionando, mas trazendo nessa perspectiva e até a nível de esclarecimento para quem tiver dúvida, o que é preço e o que é valor. Preço é aquilo que o paciente paga pelo procedimento. Por exemplo, a limpeza de pele é R$200. Vamos dar um exemplo aqui. O preço é R$200. É muito objetivo. Ele foi lá e pagou R$200 pelo preço daquele procedimento. O valor da limpeza de pele é algo subjetivo. É o que você está oferecendo para aquele paciente a nível de percepção para ele de valor. Por exemplo, quando eu faço uma limpeza de pele, eu não faço apenas remoção de cravos e milhos, não é isso só que eu ofereço. Eu ofereço para ele um momento desse paciente, tá? E ele vai ter uma percepção de que, além dos cravos, milhos e que eu faço na pele dele, eu vou higienizar, eu vou hidratar, eu vou renovar, eu vou ajustar o skincare. Mas eu quero que ele sinta um valor a mais, eu quero que ele perceba que aquele momento foi mais do que remover cravos e milhos. Eu nem digo cravos e espinhas porque eu não removo espinha, mas vocês entendem que é diferente. Então, a partir do momento que eu começo a me preocupar com meu sogro, gente, me ligando que ele tá viajando agora, depois eu falo com ele. Quando eu começo a me preocupar com que o meu vizinho, com o meu concorrente que está oferecendo também limpeza de pele pela metade do preço da minha limpeza de pele, o que é que eu faço? Eu, Rebeca, eu me coloco num lugar de desvalorização, tá? Rebeca, mas sempre foi assim? Não, eu nunca, nem sempre assim, principalmente quando a gente tá recém, né, formado e a gente vai para o mercado de trabalho. Eu tenho essa sensação que a gente é colocado
é uma areinha no meio do deserto e você olha para um lado e para o outro. Porque a faculdade de estética, ela não te ensina a ser uma empreendedora para você encarar o mercado de trabalho, né? De estética, do empreendedorismo, que é uma coisa louca de competição. Então a gente se preocupa com o preço, a gente se preocupa que a gente tem que ter o aparelho mais caro para atrair cliente, a gente se preocupa em fazer isso e a gente fica tão louco que a gente acaba sempre nessa busca incansável de tentar manter o mesmo preço do outro colega profissional. E aí, a partir do momento que você começa a perceber que você pode oferecer algo a mais, ou seja, você vai oferecer valor àquele procedimento, a tua percepção de valorização ela vai ser diferente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem básica, tá? Eu acredito que vocês vão estar aí pensando. Hoje, você consegue imaginar que você está oferecendo uma limpeza de pele a R$180. Vamos supor aqui. Você que oferece esse valor, você compraria uma limpeza de pele por R$180? A gente tem que também começar a entender que se a gente não acredita naquilo que a gente oferece, a gente não vai passar, o paciente ele percebe, a gente não passa essa segurança de que o teu procedimento vale aquilo. Quando alguém, por exemplo, quando o paciente ele pergunta para mim assim, Rebeca, qual é o preço da limpeza de pele? Geralmente eu digo assim, o valor é X. Porque existe um valor agregado. Sempre foi assim? Não era. Quando eu me formei, eu lembro que, como eu falei pra vocês, eu me lembro que é como se a sensação que eu tenho é uma areinha jogada no deserto, né? E aí eu ficava nessa minha angústia de o que é que eu vou fazer. Então eu comecei a me endividar, já não tinha cliente, eu comecei a me endividar para comprar aparelhos. Achei um must, com a ajuda da minha mãe, comprei o aparelho que é o peeling de diamante. E eu achava que aquilo seria o apocalipse, que os pacientes iam ficar loucos. E eu botava assim, limpeza de pele, R$50. Limpeza de pele com peeling de diamante, R$50. Achando que aquela propaganda, aquele marketing muito simples, na verdade eu achava que era o máximo, né? Ia atrair clientes e não atraía. E aí eu falei, gente, e agora? Aí eu olhava pro vizinho, na época era 80. Aí teve uma situação que tinha uma moça que fazia isso há 8 anos atrás, tá, gente? Aí fazia por R$50. Aí eu fui e coloquei por R$50. E mesmo assim, eu não conseguia ter essa atratividade dos clientes. E aí tem várias coisas de estratégia que isso daria para um outro live, mas a partir do momento que você entende que preço é uma coisa e que valor é outra, aí tá, Rebeca, então eu entendi. Preço é o custo, é quanto aquele valor ali agregado de monetário, né? É algo objetivo. E o valor é algo subjetivo, é algo que, por exemplo, um iPhone. Tem pessoas de classe A, B, C que tem iPhone. Existe um desejo das pessoas de que eu tenho que comprar o iPhone, né? Há uma sensação de quê? De vontade, de despertar aquele interesse por aquele produto. Por quê? Porque tem o sonho, o desejo de querer, de realizar aquilo, né? Porque mexe muito com o emocional dessa pessoa. E tem o desejo de quê? De ter algo de qualidade. Então, como é que eu, profissional, como que eu, Rebeca, vou ter que mudar essa minha percepção, primeiro em mim e no meu paciente? Então, como é que eu comecei a perceber isso? Quando eu comecei a oferecer uma limpeza de pele, eu comecei a estudar, foquei, eu não começava, já deixei de fazer tudo, porque eu até relatei aqui, né, em alguns momentos que eu já fiz curso de sobrancelha, isso cursos livres, fiz curso de depilação, fiz cursos de massagem, de relaxante, de não sei o que, fiz cursos de pós-operatório, eu fiz N cursos, eu tenho vários certificados de cursos extras que não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje, que eu trabalho com face e com pele, né? E aí, quando eu deixei isso pra lá e tentei focar e comecei a estudar, me dedicar, investir em livros, mais cursos, né, específicos pra área e tudo, e aí eu comecei a interiorizar em mim a necessidade de buscar mais conhecimento. E aí, o negócio começou a mudar. Mudar como, Rebeca? Então, eu comecei a perceber que quando eu fazia uma limpeza de pele, as pessoas elas gostavam, indicavam, voltavam, indicavam, voltavam, indicava mais gente. Eu dizia, gente, tem uma coisa. E aí eu comecei a trabalhar com ajuste do skincare. Eu entendi que eu podia oferecer, por exemplo, na limpeza de pele, a associação do peeling químico. Mas para poder trabalhar com peeling químico, eu teria que ter a segurança
de trabalhar com peeling químico, saber qual era o ácido que eu poderia associar naquele procedimento de limpeza de pele, porque a gente pode fazer juntos. Que nível de profundidade esse peeling poderia estar agindo na pele sem irritar essa minha paciente, né, o paciente. E depois do peeling fazer o pós. E depois do procedimento, de uma forma geral, ajustar todo esse skincare do meu paciente. Então eu faço uma limpeza de pele hoje, que eu consigo fazer a remoção, entre aspas, dos comedões, dos milhos, tirar essa dor desse paciente, daquela pele suja, né, de estar incomodado, que tem gente que tem muita acne, tem aquela pele muito oleosa, e oferecer para ele o quê? Uma pele limpa, aí vem o valor, uma pele limpa, uma pele, por exemplo, que estava hiper reativa porque estava usando um skincare errado, né, usando sabonete com ácido salicílico todos os dias e estava sensibilizando demais. Por exemplo, fazer um paciente com melasma. Se vai fazer uma limpeza de pele num paciente com melasma, você tem que ter tanto cuidado, porque o paciente quer o quê? Remover a sujidade da pele dele, os cravos. O que você pode fazer ali é piorar aquela situação, agravando o quadro da mancha dele. Pode, completamente. Como, Rebeca? Dependendo da forma que você for fazer a extração, dependendo do aparelho que você vai usar, se você for usar o peeling de diamante, pode machucar, piorar. Até esses remes esfoliantes com grânulos, tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, o que eu faço hoje? E não foi nenhuma coisa intencional, era uma coisa que eu fazia, tentava caprichar e tentava agregar mais valor para aquele procedimento. E eu tenho pacientes que vêm fazer a limpeza de pele e eu consigo clarear o melasma do paciente. Mas por quê? Porque eu faço um procedimento, afino capa córnea, faço todo um ajuste de skincare no hidratante do meu paciente, eu coloco um ativo clareador. Por que não, gente? Eu estou beneficiando e estou agregando. Então, esse paciente, ele volta e ele indica para mim. Então, esse é o paciente que eu quero para mim, né? Que se eu disser, a minha limpeza custa R$180 e ele vem para mim, paga os R$180 sem reclamar, ele não acha caro, ele vê valor naquele procedimento e ele ainda indica para outras pessoas. Então, assim, vocês entendem que é diferente? Então, eu fiz uma postagem hoje nos stories, que esses dias meu marido passou, eu não falei qual foi o bairro, mas foi o bairro de Boa Viagem. E ele ficou impressionado porque tinha um cartaz, essas lojinhas, né, de galerias. E tinha lá um vidro e tava uma propaganda assim, limpeza de pele R$50 em Boa Viagem. Ele fez assim, meu Deus do céu. Ele na hora, ele parou o carro, tirou uma foto, mandou pra mim, botou umas carinhas assim, como quem faz, não tô entendendo. E a minha resposta de imediato foi assim, eu nem ligo, né? Ah, Rebeca, mas tu não liga por quê? Porque, gente, é aquilo que eu tô falando, o mercado, ele vai ter cliente pra todo mundo. Agora, se eu ficar, imagina, não, porque em Boa Viagem é R$50, pô, como é que eu vou cobrar aqui X? Como é que eu faço, né? E aí a gente tem que entender, você dá valor àquilo que você faz, você compraria o procedimento que você oferece pelo aquele valor? Ou você ficaria pechinchando, porque se você não acreditar, nem adianta a gente tá falando, porque vai entrar por aqui, sair por aqui, e vocês não vão conseguir nem vender. Se você não acredita no que você está oferecendo e o valor que você está agregando, nem adianta. E uma coisa é certa, se o paciente ele não vê valor no seu serviço, dificilmente ele vai converter a ideia de que vai pagar aquele preço, tá? Por que as pessoas elas compram um iPhone? É tudo telefone, tudo tira foto, tudo faz não sei o que. Os outros também fazem, tem um tal de Xiaomi, não sei o que, tá? Por que as pessoas querem um iPhone? Porque é colocado um valor nele, de melhor, de qualidade, de câmera top, que ninguém barra o iPhone, que a configuração é tá. Então a empresa ela faz e oferece com qualidade, né? Que a gente vê que a câmera tem uma resolução de não sei quantos megapixels, tal. Então a pessoa fica com um desejo, uma vontade louca de comprar o iPhone. Pô, isso é real, né? Sei lá, por que tem gente que compra a Coca-Cola? Eu tô pegando aqui no foco de algumas pessoas, né? Mas assim, eu mesmo não gosto. Mas quem gosta de Coca-Cola, minha gente, não dê Fanta, nem dê Pepsi, nem dê outra coisa, que eles não vão gostar. Porque botou aqui, porque a Coca-Cola vicia. Mas não é só isso, é a ideia da marca. Então, quando a gente for
oferecer os nossos serviços. Isso é para qualquer coisa, tá? Essa live aqui tá falando de limpeza de pele, mas é para qualquer coisa que você for vender. A sua maquiagem, se você trabalhar com sobrancelha, se você trabalha com depilação, se você trabalha com venda de produtos, você precisa agregar valor àquilo e despertar um desejo no paciente para que ele queira, ele sinta vontade de comprar com você. Eu tenho uma paciente que ela mora aqui próximo e a mensagem dela foi bem bacana. Depois eu vou tentar resgatar essa mensagem, vou encobrir o nome dela, mas ela colocou assim: Rebeca, meu sonho é fazer uma limpeza de pele com você. Eu fiquei até sem graça na hora. Aí eu fiz, e é mesmo? É tudo sem graça, né? Mulher, eu preciso, eu tenho mancha e eu queria muito que você olhasse minha pele, porque é isso e pá. E aí eu falei, né, quanto custava, e ela viu o valor, e ela veio pra cá, e a gente fez, e foi uma limpeza de pele assim maravilhosa. Ela disse: eu estou realizada. E é essa pessoa, minha gente, eu não quero a pessoa mais rica não, eu quero essa pessoa que tenha vontade de vir para o meu serviço, tá? A gente tem que pensar que a gente vive, o empresário, nós somos empresários, tá? Tem que botar isso na cabeça da gente. O empresário, ele vive do lucro, A gente, não adianta a gente querer pensar que a gente vai ficar trabalhando para pagar a conta. Essa não é a nossa proposta. A gente precisa entender que a gente vive do lucro. Então eu preciso ter muitos clientes, eu preciso ter atendimento, a gente tem as nossas despesas, tá? E assim, é importante que a gente se posicione enquanto profissional qualificado. Porque quando eu disse a vocês que eu terminei a faculdade e eu fui para o mercado de trabalho, eu ficava na concorrência de dizer assim: meu Deus, tá quanto a limpeza de pele lá? Tá quanto, né? E eu ficava muito nessa neura, sabe? E aí aquilo que eu tô falando, cada empresa vai ter seus custos. Por exemplo, um profissional, vamos pensar aqui sério, bem, papo sério. Um profissional que não investe em conhecimento, eu falo de investimento, não investe em conhecimento, dificilmente ele vai ter o mesmo nível técnico de aprofundamento de um profissional que se posiciona, que sabe? Quando o paciente vai fazer um procedimento com você, uma limpeza de pele, e aí ele fala assim: Rebeca, eu queria que tu tirasse essa espinha aqui, esse cravo, que eu já apertei e não sai nada. E eu olho para aquele paciente e eu faço: não, mas isso aí não é um cravo, isso é hiperplasia sebácea. O paciente faz: o que é isso, Rebeca? É ruim? Fiz: não, é tá. Eu começo a descrever o que é. Mas eu tenho propriedade para falar o que é. E esse paciente vai se sentir seguro porque eu sei, né, aquela dor dele o que é. Agora, se eu não posso tirar, eu tenho que explicar para ele o que é. Isso aqui não dá para fazer numa remoção, no momento de limpeza de pele. Isso aqui a gente cauteriza, papapá, né? A mesma situação, o paciente que chegou com um rinofima no nariz imenso, e eu tentando chegar nesse paciente para dizer assim: ó, isso aqui, ó, esse nariz, tal, vai no dermato, o senhor tá com rinofima, a gente conversou um pouquinho. Então, são posicionamentos que a gente faz, mas por que a gente faz? Porque a gente precisa ter o conhecimento e o nível de técnica para poder fazer o paciente entender o seu valor enquanto profissional e não quanto tá a limpeza de pele do vizinho. Porque se eu disser pra vocês que tem uma limpeza de pele de uma paciente que me procurou quando eu tava de licença de tudo, licença maternidade, e ela me procurou e falou assim: Rebeca, eu fiz a limpeza de pele em tal lugar aqui no bairro e tal, a menina manchou minha pele e tal, porque fez com extrator, né, com aquele ferrinho com a cureta muito forte, machucou, lesionou a pele dela, ela morena, tem um fototipo 4, manchou a pele dela, e ela fez: o que é que eu faço e tal, não sei o que. Eu não tinha voltado ainda, aí indiquei uma outra pessoa para ela fazer com toda a segurança do mundo, tá? E ela fez nessa outra pessoa, gostou, mas quando eu voltei da licença, ela voltou a fazer a limpeza de pele comigo. Então a gente precisa ter essa segurança e deixar o nosso paciente muito à vontade. Eu sei que a gente vive do lucro, eu sei, né? Mas a gente tem que deixar o paciente à vontade para que venham até nós os pacientes que a gente deseja. Vocês acham que, por exemplo, a Musa veio ontem aqui, né? Ela tem um nível de influência muito grande. E algumas pessoas perguntaram pra mim: Rebeca, quanto que é a limpeza de pele? E eu falei a limpeza de pele. Vocês acham que todo mundo fechou comigo? Não. Porque aquela pessoa, ela não está vendo o valor dos meus serviços. Eu vou brigar e vou insistir? Não. Porque, gente, eu nem tenho mais idade, juro a vocês, pra ficar pechinchando com o cliente. E quando o cliente pechincha demais, ser honesto com vocês, eu me sinto tão desvalorizada. Eu não gosto de pechinchar nada de ninguém. Eu digo assim: a vista é quanto? Por exemplo,
Dá pra baixar? Não dá? Beleza. Então, quando o paciente fez, Rebeca, desconto de tanto, aí a gente pode, mas assim, essa coisa de ficar pichinchando, de, não, faz mais barato. Porque teve uma que disse assim, a limpeza de pele sem fulano é não sei quanto. Eu digo, eu sei que é tanto. Mentira, que eu não sabia. E fiquei esperando, só foi isso que eu disse. Eu poderia ter dito, ser indelicado, você não vai fazer com ela, só que eu não falei, né? Ficou subentendido. E a pessoa nunca mais voltou. Não é ser grossa, você precisa se valorizar. Se você não se valorizar enquanto profissional, não espere que as outras pessoas se valorizem você, tá? Não esperem que pessoas, inclusive, que você conhece há 10 anos, há 20 anos atrás, sejam os primeiros consumidores do seu serviço, porque essas pessoas não vão ser. Você tem que mostrar para essas pessoas que você hoje não é fulana de 10 anos atrás, que não trabalhava na área. Você hoje é uma pessoa capacitada, que busca conhecimento. Fulana trabalha... Eu lembro de fulano que trabalhava com sobrancelha e tal. E agora fulana tá na área da estética. Fez a faculdade de estética e tá na área da estética. Gente, fulana hoje é outra pessoa. Ela tá no nível de fazer a limpeza de pele, ser a profissional e se capacitar. E como é que eu faço isso, que eu me posiciono? Com conhecimento. Não tem nada que vá mudar essa visão. Se você não tem conhecimento, você precisa... Quando a gente tem conhecimento, a gente sabe falar, a gente se posiciona, a gente argumenta. Agora, se você não sabe, aí fica aquela coisa assim, o paciente percebe... O que é isso, Rebeca? Eu não sei o que é isso. Pode ser que você não saiba, mas você pode procurar saber. Agora, se você não se posiciona e você fica querendo competir com o mercado, querendo ser aquela pessoa que quer todo o paciente, né? Aquele que pechincha, porque é uma coisa que eu já botei na minha cabeça. Paciente que vem pra mim por preço, ele vai embora por preço se o outro baixar o preço. E aí não é esse paciente, eu não quero esse paciente pra mim. Eu botei na minha cabeça, foi um mantra na minha cabeça. Eu não quero esse paciente pra mim, eu não quero esse paciente pra mim. Porque eu não quero atender todo tipo de paciente. Eu quero aquele paciente que entenda o valor do serviço que eu passo. Agora ele só vai entender se eu passar o valor que tem, né? Se você simplesmente fizer assim, limpeza de pele, faço limpeza de pele com peeling de diamante, com foto não sei o que, mas se o paciente não vê valor naquilo, for uma coisa mecânica, engessada, não adianta, tá? Não adianta, porque você não vai passar valor por conta de produto, de maquinário, de limpeza de pele ádicos. Limpeza de pele com produto ádicos, limpeza de pele com produto bioético, que eu já vi de postagem com isso, e eu já fui uma pessoa que postei isso. Então eu fico assim, meu Deus, como que eu era? Mas a gente consegue o quê? Evoluir. E como é que a gente evolui? Com conhecimento. Então, esse aqui é um espaço que a gente tem de estar trazendo conteúdos assim, pra gente até despertar, né? Eu sou muito do conceito de que a gente precisa buscar mais conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Não é que a gente queira revolucionar, mas tentar trazer uma outra percepção da estética mais humanizada, estética de saúde. Minha gente, se a gente for ficar pensando em preço, a gente vai começar a fazer procedimentos que são eticamente inviáveis, né? Não tem nem ética. Procedimentos que você vai microagulha e bota pigmento, não é legal. Procedimentos que fazem camuflagem, não é uma coisa legal. Procedimentos, né, se for uma questão de cicatriz, até é uma coisa que eu pensar, mas assim, aqueles procedimentos que fazem microagulha e botam uma base, minha gente, aquilo ali é loucura. Eu fico olhando assim, mas as pessoas fazem, porque na época do Bambambam tinha toda uma proposta de dinheiro, né, e as pessoas fazem, então tudo virado no preço. E não é isso que a gente quer agregar o valor do que a gente acredita, né? Então, assim, se hoje eu foco na limpeza de pele como um procedimento, que é o que eu mais amo fazer, e sair disparado, tá? Disparado. Limpeza de pele e peeling químico. Então, quando a gente faz um procedimento, acho que é por isso que eu juntei os dois e faço os dois numa sessão, né? Mas quando a gente faz essa percepção de valor, fica mais fácil. Então, a gente precisa começar a se posicionar enquanto profissional para que o outro veja na gente o valor que nós temos. Isso é para tudo na vida, não é só na estética. E aí você é um profissional que você não vai se submeter a ficar aceitando pechincha de paciente. Nunca deixe o paciente colocar preço nos seus serviços. Eu já falei sobre isso aqui. De pacientes assim, mas fulano lá embaixo faz por X, tudo bem. Não precisa, né? Você não precisa, não é obrigado a vir aqui. E é isso. Então, os meus pacientes, graças a Deus, eles indicam, geralmente eles voltam. Eu tenho conseguido trazer bons resultados, mas tudo sempre trazendo a questão do conhecimento, né? A forma. E aí tem forma de você se posicionar, do paciente
ressignificar para ele, de você curar a dor desse paciente. Curar, que eu digo, é satisfazer, né, aquele paciente no momento. Por exemplo, uma dica, né, para quem trabalha com limpeza de pele. O paciente, quando chega aqui na estética, eu acolho, se você puder oferecer, e tem um café, uma água fresca para ele, tem uns doces, uns quitutes, tem, por exemplo, uma maca que eu tento posicionar da forma confortável para ele, tem um massageador agora, que é uma novidade que a gente tem aqui, mas tem uma música ambiente. Geralmente quando eu vou fazer a limpeza de pele, que vai trazer aquele foco, né, para o rosto do paciente, eu sempre coloco algo para não ficar luminosidade em cima do olho, então eu cubro o olho do paciente. Se tiver muito desconfortável, eu tento mudar um pouco a área, né, do rosto, mesmo que depois eu tenha que voltar. Eu utilizo de alguns recursos, como por exemplo a agulha de insulina, que facilita muito na extração, é uma coisa que eu ensino no curso. Eu aplico o peeling químico para quê? Para uniformizar essa pele, diminuir o espessamento córneo. Então tem toda uma estratégia que o paciente ele vai se sentir acolhido. Geralmente o ambiente está limpo, cheiroso, perfumado, o banheiro sempre muito limpo. Então essas coisas vão trazer uma percepção diferente de um paciente que vai para um serviço buscando pelo preço mais barato e de repente os produtos não são de qualidade, o profissional não sabe se posicionar, o som está muito alto e não é uma música que o paciente gosta, e aquela luz desfocada. Então assim, vocês entendem? Então o valor é aquilo que o paciente deseja e você entrega para ele, né, realizando aquela satisfação para ele. E você também tem que passar um nível técnico de conhecimento. Esses dias, tem mais ou menos um mês, veio uma paciente de indicação lá de Jardim São Paulo. Quem é da Grande Recife aqui sabe, né? A gente atende aqui em Paulista. Então ela cruzou o extremo para vir para cá. E outra era uma paciente que fazia gerenciamento de melasma comigo. Então toda semana ela saía de Pombos, acho que Pombos já é Agreste, e vinha, pegava o carro dela e vinha para cá toda semana. Então assim, são pessoas que conseguem ver valor quando a gente oferece serviço, tá? E elas não se arrependem de fazerem isso. Então assim, se é uma coisa que você tem conhecimento, se você não tem conhecimento, mas que você quer oferecer, agregar valor, faz isso, busca pelo conhecimento e entenda a percepção que você pode passar para aquele paciente se você souber lidar, se posicionar, responder, tirar as dúvidas, tirar a dor daquele paciente no procedimento que você for fazer, tá? Eu falei muito, não foi? Me diz quem é que tá comigo na live aqui, que eu só falo, né, minha gente? Pele limpa. Me digam o que é que vocês acharam da live. Vocês vão me deixar no vácuo, né? Me digam aí. Ivne entrou agora, pele limpa. Machado, Ana Machado, Diário de Ana Lu, Vinícius Finco Tamires. Boa noite para todo mundo. Gente, é isso. Essas lives elas acontecem sempre toda quarta-feira às 20 horas, tá? E aí, lembrando pra vocês que a gente vai estar com a nossa segunda versão aí. Gente, obrigada. Regiane, vocês são maravilhosas. Iraneide, super essencial, principalmente pra quem quer iniciar isso aí. E vocês, né, ó, Tamara vai ter aula comigo. Tamara, Iraneide. Esse final de semana eu tô abrindo segunda edição do nosso curso presencial de limpeza de pele, tá, gente? Então vão ser 2 dias intensos aí de um curso presencial que a gente vai estar fazendo tanto a parte de teoria quanto a parte prática. E o curso tá muito massa, né? Porque eu fiz não, porque tá assim, não é um curso de limpeza de pele que eu vou dizer que vai usar esse produtinho e esse produtinho, não. É um curso que eu vou falar tudo que vocês imaginarem. Vou falar sobre pele, pH, microbiota, bactéria de acne. Vou falar sobre peeling químico, dar uma iniciação nos peelings, né? Porque não é um curso de peeling, mas eu vou dar uma iniciação. Como associar o peeling químico na limpeza de pele, como cuidar dessa pele pós-peeling, tá? Vou passar formulações para vocês dos produtinhos que eu uso, vou passar para vocês máscaras coringas. Vocês não têm noção, assim, tá muito massa. Vai ser muito bom esse curso. E a gente tem ainda 2 vagas, tá? É um curso presencial. Obrigada, Marisete. Marisete é minha aluna do curso online, né?
Então, aí o curso, se vocês souberem de alguém que tenha interesse, tá, gente? Que eu também não quero qualquer aluna, não. Se tiver uma aluna só, eu faço para uma aluna, mas aí tem uma aluna que queira estudar. E eu tô vendo que vocês estão aqui, ó, minhas alunas, porque vocês estão ansiosas e vocês querem o melhor. Então, vamos se diferenciar no mercado. E eu tenho certeza que vocês não vão se preocupar com a concorrência. Não vão se preocupar com a concorrência, porque a gente vai fazer e dar o nosso melhor. E assim, e uma coisa que eu quero que vocês sejam referência, tá? Eu cobro, eu puxo aqui. Eu tenho o Vivian, que é um exemplo, né, de uma aluna do curso do ano passado. Até hoje ela fala comigo quando ela tem alguma dúvida. Quando a gente terminou o curso, ela já perguntou os livros que eu gosto. E eu mostrei aqui, ó, pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Tá ao vivo mesmo? De livros, ó. De pílulas, de cosmetologia, de ativo dermatológico, de apostilas, aqui mais tem manipulação. Se vocês pensarem dos meus livros, tem outros ali, ó. Do outro lado não dá pra ver não, senão vai bagunçar tudo bagunça aqui pra vocês não ficarem falando da bagunça da minha sala. Mas é isso, então a gente tem que buscar mesmo e investir, porque conhecimento nunca é desperdiçado, tá? E é isso, um beijo pra todo mundo. Eu já tô providenciando umas coisinhas, tá? A Roval vai estar, né, a nossa parceira, vai estar trazendo alguns mimos pra vocês também. Então vai estar muito bacana. Aproveitem, é o que eu posso dizer pra vocês. Continuem aqui com a gente e compartilhem também quando a gente trouxer alguma informação, live, porque aí vai ser bem bacana, tá? E aí, como eu falei, tem 2 vagas. Se vocês souberem de alguém que tem interesse de vir para o curso presencial, a gente já tá com essas 2 vagas aqui. Se não tiver, não tem problema. Vocês já estão aqui, ó, já estão preenchendo meu coração. E vamos embora pra gente fazer o nosso melhor, tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo. Essa live vai ficar salva. Eu acho que é uma live bem necessária, tá? A gente fica falando muito de técnica, mas a gente tem que falar também de posicionamento, da gente buscar ser uma profissional apta, capacitada, tá bom? Vai ficar salva e aí pra vocês que vai ter esse encontro comigo, tô esperando vocês, viu? Um beijo bem grande e fiquem com Deus, que agora eu vou pegar os meus babies. Tchau! Jacilene Fex. Jacilene, eu vou deixar essa live salva, tá? Beijo!